Oi, pessoal. Como eu tinha prometido para vocês no vídeo anterior, hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessas casinhas, tá? Do tema Jardim Encantado. É facinho de fazer, não vou usar cortador. Eu vou usar cortador só na parte de baixo, tá? Para fazer a base. E todo o restante... e para fazer a borboleta também, usei o cortador. Mas para fazer todo o restante, a gente vai fazer manual, tá? E eu vou ensinar para vocês o passo a passo de todas as etapas aqui, tá bom? Então, separa aí um material, uma cor que você quiser e desejar, que a gente vai fazer, tá? Então, bora começar. Então, gente, para começar, eu vou ensinar para vocês como eu fiz o molde da minha casinha. Não sei se dá para vocês verem, porque ela é uma cor transparente, tá? Por quê? Porque eu usei uma tampinha de margarina. Aqui, vou botar aqui para vocês verem, em cima da minha lixa. Eu usei uma tampinha de margarina, tá? E fiz o molde no formato que eu queria. Esse molde aqui, vou dar as medidas para vocês, tá? Ele tem aqui na base superior, ele tem 5,5 centímetros de altura. Ele tem também 5,5 centímetros de lateral, ele tem 3,5 e no teto também 3,5, tá? Vocês vão entender direitinho quando eu começar a fazer. Foi ele que eu usei para fazer o molde. Como eu não tinha cortador, eu só desenhei e fiz essa gambiarra, né? Como a gente fala. Por enquanto, foi com ele que eu me virei. Então, eu separei um pouquinho de massa azul e vou fazer a parte da minha casinha, tá? Vou pegar aqui meu rolo, minha bancada aqui eu já dei uma limpadinha nela. Vou pegar meu rolo e vou... Gente do céu, olha a minha régua niveladora. O que é? 2 canetas que secaram, eu gosto muito da dimensão delas duas. E eu uso como nivelador. Então, eu venho aqui, vejo mais ou menos a altura que eu já queria. Já queria não, já quero. E vou dar uma olhada aqui se vai caber o meu molde, tá? Eu ponho o meu molde aqui em cima. Você pode estar cortando com uma agulha, com qualquer ferramenta de ponta. Ai, saiu do canto. Qualquer ferramenta de ponta, mas eu vou cortar com a tesoura, tá? Eu pego a tesoura aqui, na altura que eu quero, corto, né? Tô cortadinho aqui e só, tá? E venho aqui e vou acertando todas as bordas, tá bom? Pra ficar aqui mais perfeitinho. E só, tá? Agora, vou pegar minha réguinha marcadora, meu marcador de textura, pra fazer a marcação de madeira, tá? Então, depois de tirar o meu molde, né, cortar no formato que eu quero, eu vou vir com o meu marcador de madeira e vou fazer uma marcação. Eu vou colocar esse formato mais arredondado, porque eu acho que fica um pouquinho, um charminho maior na peça, tá? Vamos lá. Não ficou muito bem centralizado. Vou de novo. Tá? Então,
Vou pegar essa pecinha e vou colocar pra secar. Feito isso, agora a gente vai fazer a parte do teto da casinha, tá? Do telhado. Eu não fiz ele muito complicado, eu só fiz um rolinho, como eu vou fazer aqui pra vocês verem. Opa! Lá vai eu derrubando tudo. A gente vai fazer um rolinho, tá? Um rolinho não muito largo, um pouquinho mais estreito. E vamos dar uma achatadinha. Depois de fazer isso, eu posso usar uma régua, posso estar usando qualquer ferramenta para cortar aqui e nivelar a ponta do telhado, tá? Só para dar uma acertadinha. Essa parte que eu cortei é a parte que vai ficar aqui atrás no teto, tá? É assim. Porque eu vou deixar ela mais certinha, porque ela vai fazer a junção com a outra parte, tá? Na parte da frente, eu vou usar minha espátula e vou dar um formato de babadinho, tá? Ó, vem fazendo isso, e foi, tá? Venho só dando uma acertada assim, fica melhor pra vocês verem. Uma acertadazinha, arredondo a pontinha, arredondo a outra pontinha, que foi a junção, e vou medir aqui o meio. Então, aqui. Entenderam? Então, para fazer esse processo, a peça vai ter que estar sequinha. A gente só pode colar quando ela estiver sequinha. Eu ponho para secar assim. Eu deixo nesse formato, eu tiro aqui a medida e deixo aqui nesse formato. A parte da casinha, eu vou fazendo e vou virando. Quando ela vai secando, vou virando, secou o outro lado, viro de novo e deixo lá. Depois que a peça estiver bem seca, é quando eu vou colocar o telhado na parte de baixo, tá? E esse processo a gente vai fazer agora. Então, gente, agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês, tá? Eu quero mostrar a diferença que dá depois que a peça tá seca. Olha o tanto que ela diminuiu, tá? Diminuiu bastante. Então, quando vocês forem fazer o telhado, vocês pensam assim, não faz nesse tamanho que eu deixei, você deixa passar pelo menos uns 5 centímetros, tá? Depois, se você achar que tá grande, você corta, porque ele vai encolher bastante, tá bom? Então, vamos deixar essa pecinha de lado e bora colar essa daqui que já tá sequinha, tá bom? Pra colar, eu vou usar a cola instantânea, tá? Porque a minha peça já tá bem seca. Eu ponho um pouquinho e dou uma espalhadinha com qualquer objeto. Palitinho, qualquer coisa, tá bom? Tampar aqui minha cola, porque ela seca muito rápido. E agora, vou vir e vou colar meu telhadinho. Só um minuto, gente. Vou pôr aqui na tampinha, que é pra não sujar a minha pedra. Então, eu venho aqui, colo minha casinha, o telhado, tá? E deixo ela aqui secar um pouco, tá bom? Agora, depois de colar da casinha, tá? Ela já tá colada do telhado, a gente vai colar a parte de baixo. Eu fiz uma basezinha usando um cortador, como eu disse pra vocês, eu ia usar somente o cortador profissional, seria esse e a parte da borboleta. Esse aqui é o nosso improvisado, a nossa gambiarra. Então, agora a gente vai colar a casinha
aqui. Porque eu só posso começar a montar a minha peça, né? O passarinho, depois de colocar a peça na base, depois que ela tenha a base pronta. Então, eu vou vir, vou colar aqui, mostro já pra vocês como que ela vai ficar, tá bom? E ela vai ficar assim. Também usei a cola instantânea, tá? Porque ajuda bastante pra gente fazer nossas peças, né? Depois de feito isso, a gente vai modelar o passarinho, tá bom? Então, eu fui dar uma limpadinha na mão, porque eu vou usar a massinha azul, amarela. Aqui tá no rosa, mas como a minha casinha aqui tá rosa, eu vou usar outro tom, vou fazer ela amarelinha. Primeira coisa que eu faço, esse passarinho, eu fiz de olho, tá? Não fiz molde, não fiz somente o que eu aconselho é fazer em quantidade, pesa, tá? Vai pesando pra ficar tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Então, separei a parte da cabeça, a parte do corpo. O que que eu vou fazer? Coxinha. Fazer uma coxinha, tá? Depois de feita, minha coxinha ficou bem feinha, né? Mas não tem problema, você vai vir, vai achatar. Gente, repara a unha não, tá? É que eu tava tingindo muita massa ontem. Tingi muita massa. Massa preta, massa marrom, só cor escura. E a gente faz uma briga pra poder tirar depois e a tinta, às vezes, gruda na unha. Por isso que, geralmente, às vezes, eu só pinto a unha se não tiver encomenda pra terminar, o que, graças a Deus, é raro. Então, dei um cortezinho e vim aqui modelando o rabinho do meu pássaro, tá? Dou uma afinadinha, afinadinha. E agora, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, tá? Pega aqui minha ferramenta. Eu venho aqui e faço isso, tá? Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Dou uma arredondada. Aqui. E pronto. Pronto. Rabinho pronto, tá? Depois de feito isso, a gente vai vir aqui fazer a cabecinha. Simplesinha a cabecinha, não tem dificuldade nenhuma. Faz a bolinha, tá? Depois de feita a bolinha, a gente vem dar uma achatadinha. Minha massa abriu aqui. Dá uma fechadinha aqui. É que essa massa aqui tá muito, muito durinha, tá? Tá mais ressecadinha. Ó, dou uma apertadinha aqui, porque eu não quero que a cabeça fique muito redondinha. E venho aqui pra fazer. Pra colocar lá, ó, eu dou uma achatadinha aqui pra trás, pra poder colar aqui em cima e encaixar, tá bom? Então, bora fazer esse encaixe. Pronto, gente. Agora, a gente vai passar cola aqui. O certo, como vocês já sabem, é colar a peça só quando tiver sequinha, tá? Mas aqui eu quero demonstrar pra vocês, então, vou montando. Venho, encaixo aqui a cabecinha, tá bom? Pronto. Só isso. Agora, a gente vai fazer a asinha. A asinha, vou fazer de outra cor. Deixa eu ver que cor eu vou usar na asinha.
Vou usar azul, tá? Vou usar o azulzinho mesmo. Fazer uma pontinha. Olha aqui, gente. Pouquinha grama, poucas gramas, tá? Fazer a coxinha de novo, pequenininha, e vou dar uma achatadinha, tá bom? Depois de achatadinha, eu dou esse formato pra minha asinha, tá? Eu venho aqui e colo aqui no meu passarinho, tá? Aqui. Depois de colocar a asinha, a gente vai fazer um tufozinho de cabelo pra ele. A gente vai fazer, sabe a galinha pintadinha que tem aquele tufozinho de cabelo? A gente vai fazer igual. Eu vou fazer uma gotinha e outra gotinha. Vou fazer duas só, tá? Na outra eu coloquei 3, mas aqui como a massa não tá seca, o pássaro ainda tá muito grande, então eu vou colocar só duas. Fiz 2 gotinhas aqui, tá? Venho aqui no meu passarinho e coloco aqui. Meio que de ladinho. Gente, não repara não, é gargalhada. É meu filho que tá assistindo YouTube lá na sala. Então, assim, quem tem filho sabe como que é, né? Essa história de YouTube. Então, eu dei meia hora a ele, lá ele tá quietinho assistindo. De vez em quando dá uma gargalhada alta, assim. Então, pronto, coloquei 2 gotinhas aqui. O que que a gente vai fazer agora? Vamos colar florzinhas. Eu vou ensinar pra vocês a fazer essa florzinha aqui, tá bom? Bem facinha. Agora, a gente vai usar um pedacinho de massa rosa. Eu vou fazer ela num tamanho maior pra vocês entenderem direitinho como que faz, tá? Porque, na verdade, essas aqui eu já tenho prontas, então eu vou só colar ali na peça. É por isso que eu digo que é importante sempre ter essas partes de detalhes, a gente ter guardadinho, tá? Ó, eu vou vir aqui e vou fazer um círculo, tá? Dou uma achatadinha de leve. E venho com... Vou vir com a minha espátula. E vou marcar quantas pétalas eu quero. No caso dessas ali, algumas eu fiz com 6 e outras com 5. Aqui eu vou fazer com 5. Vou fazer com 5, tá? Fiz essa marcação, vou vir aqui e abrir a minha peça. Se você tiver uma tesoura pequenininha, sabe aquela tesourinha de unha? Ela é ótima pra cortar aqui. Dá pra você cortar e fazer da forma que quer. Achato, tá? Dou uma achatadinha. E vou dando formato pra minha pétala. Tá bom? 5 pétalas, estão vendo? Eu venho com a minha espátula de novo. Eu uso qualquer ferramenta, gente. Não tenho frescura, não. Eu uso o que tiver. Quem trabalha com biscuit sabe que tudo que a gente vê vira marcador. Vira ferramenta de marcar a peça. Tudo, tudo. Eu guardo tudo, não jogo nada fora. Então, aqui. Se der pra fazer formato, se der pra cortar, se der pra... Ai, eu uso mesmo. Depois de feito isso, eu dou uma viradinha aqui na ponta, tá? Ó. Virou pontinha, virou a outra pontinha. O que que eu vou fazer aqui no meio? No meio, eu vou colocar uma pérola. No meio, eu vou colocar uma pérola. Ou, dependendo do tamanho, você pode colocar Você pode colar um pedaço da massa mesmo, tá? Gente, vou procurar aqui minha pérola, só um... Então, meninas, aquela pérola que eu tenho ali é pequena, então eu fui pegar meia pérola, porque essa peça aqui é um pouquinho maior, né?
Não, um pouquinho não, é bem maior. Eu venho, coloquei aqui, ó, meia pérola. Tá claro, por causa da pedra, o local onde eu tô tá bem claro, não dá pra vocês terem noção desse tom do rosa. Ele é um rosa candy, um rosa bebê, tá? Tão vendo? Olha aí que maravilha. Sem forma, sem nada. Linda, né? Então, pronto. Agora, a gente vai colocar nessas pecinhas aqui as outras flores, tá? Olha isso, gente, ó. Como eu falei pra vocês, tá bom? Eu sempre tenho assim, ó. Deixo tudo pronta. Faço de tamanhos diferentes, ó. Tá? Sempre faço assim, deixo pronta. Cores variadas. Então, vamos colocar ali no nosso passarinho. Eu vou ver qual cor. Vou colocar um rosa e um azul. Rosa e um azul. É, né? Ou dúvida? É. Vou colocar um rosa, pode ser um amarelinho também, né? Um amarelinho e um rosa. Melhor. Pronto. Agora, a gente vai colar. Como que a gente cola? Lembra que eu já falei pra vocês que quando a pecinha tá seca, a gente pode usar um pouco da massa pra fazer a junção das partes, tá? No caso, vou pegar um pedacinho de massa rosa, pra massa não ficar diferente da cor da peça, tá? Eu vou pegar um pedacinho de massa rosa, vou passar um pouquinho de cola, vou grudar aqui na minha flor, tá? Depois de grudadinha, vou passar cola de novo e vou vir colar aonde eu quero. No caso, aqui, tá? Depois disso, ela não vai secar, gente. Aliás, depois disso, ela não vai soltar. Secar, ela vai. Agora, eu vou pegar um pedaço da amarela. Essa massa amarela tá me dando dor de cabeça, porque ela tá bem sequinha. Tá muito ressecada. Acho que foi a tinta que eu usei pra tingir ela. Na verdade, eu tingi com um pozinho e depois passei o branco, porque eu queria deixar a cor bem clarinha, então deixou minha massa ressecada. Mas não tem problema, né? Nada que a gente não resolva. Botei cola, fiz o mesmo processo. Pedacinho de massa, cola. E agora eu venho e boto aqui. Ai, gente, já tá dando formato. Eu amo peça assim. Ah, vamos colocar nossa borboletinha logo, né? Gente, vocês lembram quando eu falo pra vocês que a gente tem que ver as cores? Tem sempre que calcular que cores usar. Eu tenho várias opções aqui de borboletas, tá? Por exemplo, eu tenho essa que é roxinha. Mas, presta atenção, que se eu colocar essa cor aqui, gente, não vai dar destaque, vai ficar bem esquisito. Porém, se eu colocar a rosinha, a cor de rosa, ela vai dar um destaque a mais, tá? A azul, ela vai ficar em contraste com a cor do telhado, que já é azul. Então, no caso aqui, eu vou usar essa rosinha. Mesmo ela sendo um pouco menor, também vai ficar fofinha, tá? Vamos colocar ela aqui pra frente. Vamos fazer a mesma coisa. Um pouco de cola, um pouquinho de massa rosa. Só um pouquinho, porque no caso aqui, minha borboleta ela é bem pequenininha. Um pouquinho de massa rosa. Botou aqui. Agora, vamos estudar onde eu quero botar. Vou botar bem aqui na frente, tá? Venho aqui, boto mais um pouquinho de cola. E, pra ela ficar mais aparente, eu vou botar ela aqui. Que tal, gente? Fofinho, não fica? Isso. Então, agora, a gente vai pintar os olhinhos, tá? Gente, antes de pintar os olhos, eu quase esquecia. A gente vai pôr o biquinho. Pro biquinho,
a gente vai pôr um pouquinho, mas sabe o que é? Um pedacinho mesmo de massa laranja, tá? Olha, só um biquinho mesmo, uma pontinha de nada, não é muito. Só isso. E para os olhos, eu usei tinta de tecido, tá? A tinta de tecido preta. E só fiz pontinho. Deixa eu ver aqui. Eu venho aqui, faço um pontinho e o outro aqui, tá? A sobrancelha, cílio, as outras coisas eu faço depois, quando a massa já estiver mais seca. Na verdade, o pontinho também eu só faço quando a massa tá seca, tá bom? Então, aqui no caso, fiz os olhinhos. E vai ficar faltando o blushzinho na bochecha, sobrancelhas e que mais? Pontinho, só os detalhes, tá, gente? Olha, viu como é facinho? Não é difícil. Eu fiz em várias cores diferentes, tá? Essa. E na próxima aula, o próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês esse cogumelo, tá? Olha como ele é lindo. Que também faz parte desse kit que eu tô fazendo pra Jardim Encantado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveitem, faça, venda, que é bem lucrativo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.